Que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, a nossa mensagem de hoje é de um tema bastante conhecido, que nós vamos passar para a igreja. Existe uma máxima conhecida de todos. Eles falam assim, todos os caminhos levam a Roma. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar? Ninguém? Opa! Todos os caminhos levam a Roma. Por que tinha essa máxima? Durante o Império Romano, houve a conquista de muitos lugares, muitos países. Roma ia conquistando, mas eles eram excelentes construtores. E, à medida que eles iam conquistando, eles iam abrindo estradas. E essa estrada vinha para Roma, de modo que facilitava o trânsito. Por isso que existe esse ditado, todos os caminhos levam a Roma. Vou fazer algumas perguntas aos irmãos, que vocês poderão dizer se estão corretas. Toda religião é boa, é verdadeira, porque toda leva o homem a Deus? Você acha que está correto isso? Vou fazer mais uma. O que importa é ser sincero e seguir uma religião? Não? Todos os caminhos levam a Deus? Não. O que a palavra de Deus nos ensina? Ensina que existem, que não existem, vários caminhos para Deus, para nos levar a Deus. O capítulo 13 de João registra os últimos momentos de Jesus com seus discípulos. Jesus está na sua última noite com seus discípulos e prestes a ser entregue para morrer na cruz. Estão vendo bem aí? Então, nós estamos no capítulo 13 de João, diante das últimas horas de Jesus. Deve ser um dos momentos mais importantes de Jesus com os seus discípulos, porque são as suas últimas palavras para eles antes da sua morte. Jesus está preparando os seus discípulos para este novo momento, para uma nova etapa na vida deles. É a última ceia. Lava os pés dos discípulos, parte o pão com eles, dá o vinho. E algumas coisas vão acontecer nesse momento que vão deixar os corações dos discípulos completamente aflitos com a situação. E Jesus começa a mandar os mísseis nele. Agora é mania de mísseis, né? Mísseis. Ele falou assim para eles, ó, eu estou indo embora. E o lugar para onde vou, vocês não podem ir. Imagine como deve ter ficado os corações dos discípulos. Como assim, Senhor? Está indo embora? 3 anos caminhando com Jesus, tinha a expectativa que Jesus era um libertador, aquele guerreiro com a espada, queria libertar Jerusalém dos romanos. Era a expectativa que eles tinham. Mas seria uma grande revolução. Aquela esperança deles começou a ser destroçada com essa palavra de Jesus. Imaginem, amados, a aflição deles. Mas não bastou. Jesus, então, manda outro míssil neles. Naquela mesma noite, Jesus revela que no meio deles havia um traidor, que alguém iria traí-lo. João 13, 21. E Judas é revelado. Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tendo, pois, molhado um bocado de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E agora é demais. Vai dizendo que vai embora, ainda tem um traidor no nosso meio. Olha que
Pois é. Está complicado, mas Pedro, como sempre impetuoso, falou para o Senhor, por onde vais? Eu posso te seguir, não posso te seguir agora? Jesus, aonde o Senhor for, eu vou também. Onde o Senhor for, eu vou. Jesus responde e fala, eu também por ti eu dou minha vida pelo Senhor. Não posso seguir? Eu por ti darei minha vida. Jesus respondeu para ele, darás tua vida por mim? Em verdade vos digo, não cantará o galo, até que me tenhas negado 3 vezes. Que surpresa, hein? Aquela mesa de jantar, tanta bomba caindo naquele dos discípulos. Do perspectiva humana, estava tudo sabando. Um clima constrangedor, de ansiedade, pairava naquele local. Mas Jesus registra, através de João, um consolo a eles. Ele vai consolar seus discípulos. Filhinhos meus, não fiquem aflitos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, também crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês. Amados, não há impossíveis para Deus. E ele disse mais, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus, então, usou palavras carregadas de poder, de eternidade, para se apresentar ao mundo. Nós devemos crer no único eu sou, para termos a vida eterna. E Jesus disse a eles, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E disse mais, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está simplesmente dizendo que ele era Deus, se autoproclamava Deus. Mas para entendermos o melhor significado de eu sou, teve na aula, né? A aula de hoje teve eu sou, né? Entendermos melhor o significado de eu sou, vemos que o próprio Senhor Deus se autodenomina assim. Moisés estava apacentando lá o rebanho do seu sogro, e quando ele vê lá no monte Horebe, ele vê uma chama, uma árvore, uma sarça pegando fogo, cheio de fogo, ardia, mas a árvore não queimava. E aparece o anjo do Senhor, numa chama de fogo, e vai falar com Moisés. E disse Deus, eu sou o teu Deus, o teu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, disse Moisés a Deus, eis, quando eu for aos filhos de Israel, lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que lhes direi? Nessa sarça ardente, Deus manda a ordem para Moisés libertar o seu povo. Ele fala, mas eu vou chegar lá, vou falar, quem que é que me mandou? Qual que é o seu nome? O que eu vou dizer? E Deus fala para ele, respondem assim, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Por diversas vezes ele disse, eu sou o Eterno. Jesus disse, eu sou. Ele está falando, eu sou Deus. Daí a origem de Jesus, fala, eu sou. É isso aí. Deus se revela a Moisés com o nome eu sou. E Jesus também fala, eu sou. Então, amados, não fiquem angustiados, preocupados, nem com medo de serem esquecidos. Jesus usou palavras carregadas de poder e eternidade para se apresentar ao mundo. Não devemos crer, nós temos que crer no único eu sou.
para termos a vida eterna. Tornou Jesus dizendo: em verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Tem lugar para todo mundo. Há muitas moradas. Essa é a razão para não ficarmos preocupados e eles também receberam essa notícia, para acalentar os corações de seus discípulos. Porque na verdadeira casa do Pai, de Deus, há espaço para você, para mim, para todos, no reino eterno de Deus. Amém? Onde Ele reina eternamente, ali estaremos para sempre com Ele. E nós tornaremos um com o Pai. Oh, glória, amém, né? A promessa não foi feita só para os discípulos, mas para todos que creem em seu nome. Não vai faltar lugar para ninguém que busca Deus de todo o coração. Porque quando Jesus disse que vai preparar lugar, Ele não quer dizer que vai construir casas populares, edifícios, nada disso. O lugar está pronto. No final dos tempos, está registrado em Mateus, Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E Jesus disse mais: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você quer ter a morada? Quer morar com o Pai? Guarde a palavra, obedeça ao Evangelho. O Senhor está dizendo que a casa está pronta, mas não temos autorização, não podemos entrar lá. A casa está pronta, mas não temos acesso. Por quê? Por causa do pecado. Romanos 3, 23, diz assim: porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas desde quando? Remonta isso desde a época do Jardim do Éden, com a desobediência de nossos antepassados, Eva e Adão. Perdemos lugar, seriam para nós vivermos eternamente, nós perdemos. Deus é santo, não aceita o pecado. Se entrarmos em pecado na comunhão de Deus, seremos consumidos pela santidade de Deus. Quando Jesus disse que estava indo preparar lugar, ele se referia à sua morte e ressurreição. No caminho que ele mesmo abriria para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus sem sermos consumidos pela sua santidade. Naquela mesma noite, eles não tinham acesso. Mas a partir da morte e ressurreição de Jesus, as portas se abriram. Nosso problema acaba. Estávamos separados por causa do nosso pecado, mas por meio do sangue de Jesus, somos justificados. E justificados, temos acesso à casa do Pai. Jesus deu mais uma razão para não ficarmos aflitos e angustiados. Ele disse: quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vou receber-vos para mim mesmo, para que quando estiver, estejais vós também. Porque as coisas velhas já se passaram. Com Cristo, nós rendermos a Cristo, quando nós nos rendemos a Cristo, aceitamos Jesus, passamos pelo batismo, as coisas velhas já passaram. Essa é a nossa esperança. Tudo se fez novo. É nesse momento, com essa notícia que ele vai voltar e levar, nova esperança surge no meio dos discípulos. A mensagem do Evangelho nos surpreende sempre com nova esperança. A esperança que estaremos sempre na presença de Deus, eternamente com Cristo. Aí, todas as coisas no final farão sentido. Diante de tanta maldade, tanta miséria, tanta dor que estamos vivendo, nós temos a esperança de que um dia toda lágrima vai ser enxugada. Amém? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais, abundantemente, eterno peso de glória. Nossa tribulação, agora leve, momentânea, não se compara com a glória que está por vir. Nós vamos fazer parte dessa glória.
Mas como? Como é o caminho para chegar à eterna casa de Deus? Tem chave? Qual é a chave? Jesus Cristo é o novo e vivo caminho que nos leva à presença de Deus. Jesus é a única ponte que liga você a Deus. E o que a palavra de Deus nos ensina? Que não existe vários caminhos. Não existe muitos atalhos para levar a Deus. Só existe um caminho que pode levar você a Deus. Este caminho é Jesus. Amém. Foi ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única pessoa que pode conduzir você a Deus, repetimos, é Jesus Cristo. Está registrado em 1 Timóteo 2,5? Há um só Deus, um só mediador entre Jesus, entre Deus e os homens. Um só que liga os homens a Deus. É Jesus Cristo, homem. Amém? Nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem João, nem os santos, nem missionários, nem sacerdotes, nem padres, religião, pode conduzir você a Deus. Mas Tomé, como sempre, vai questionar Jesus. Está confuso, como os discípulos, como a maioria da população. Os discípulos ainda não entendiam bem. Criam em Jesus pelos sinais, mas ainda não entenderam que Jesus era Deus. Só saberão, só ficarão sabendo após a ressurreição. Tomé quer saber onde fica a casa. Questionar Jesus, onde fica essa casa? Senhor, não sabemos para onde vais. Não podemos, como então podemos saber o caminho? Jesus responde a Tomé: eu? Eu estou perguntando? Está aqui, o caminho sou eu. Eu sou o caminho. Estou aqui com você. 3 anos com vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho para a vida eterna. Caminho pela plena comunhão com Deus. Jesus não aponta caminho. Ele fala: eu sou o caminho. Jesus é a verdade no nosso meio. O caminho para a casa de Deus. Como Jesus tornou esse caminho para os céus? Jesus ainda acalma os discípulos, dizendo: eu vou, mas vou mandar mais um consolador, outro consolador. E nós nos tornaremos justos pela fé na morte de Jesus Cristo. Nós vimos na aula hoje. A fé. Não merecemos, não fizemos nada por isso. É pela graça que nos está acessível através da nossa fé. A nossa fé na morte do Senhor Jesus, na sua ressurreição, e aceitá-lo como nosso Salvador, nos leva a Deus. Nos leva a um caminho, que Jesus é o caminho. Apenas depositando a fé no sacrifício de Jesus que ele fez por nós. Nós somos perdoados dos pecados, justificados. E justificados pelo sangue de Jesus, podemos entrar na casa do Pai, na presença de Deus. Porque a morte de Jesus, terremotos, o véu do santuário se rasgou, abriu-se o caminho, já não há mais não há mais separação entre Deus e seus filhos. Agora, aceitados, quando aceitam Jesus, se tornam sacerdotes pelo sangue de Jesus. Agora temos, como filhos de Deus, entrada para falar diretamente com Deus. Amém? Jesus disse ainda: eis que vem, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que os traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Ele diz mais: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ninguém pode pegar você na mão e conduzir à presença de Deus. Você já foi a Jesus? Já entregou seu coração a Ele? Já entregou sua vida a Ele? Sua alma? Já creu em Jesus como seu Salvador pessoal? Esta é a única maneira de ser salvo. A única maneira de ser conduzido à presença de Deus é se entregar a Jesus.
E hoje, quem ainda não fez, pode tomar essa decisão mais importante da sua vida. Entregar seu coração a Jesus e receber dele a vida eterna. Se estiver disposto, conforme o convite de Lucas, estaremos esperando. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.